Fala galerona da internet, professor Davidson de volta e hoje para trabalhar um tema importantíssimo, cai em todo vestibular, cai no Enem, cai em todo canto, né? Cai não, desaba mesmo assim nas provas, na prova da tua escola, em todo lugar vai cair, beleza? Era Vargas. Antes de começar, peço a você que se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Se for inscrito, ative o sininho. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. Tá certo? Dê um like no vídeo, comenta o vídeo e compartilha para Deus e o mundo, tá certo? Assista online, não baixe o vídeo, não cometa esse crime, beleza? Vamos trabalhar aqui Era Vargas, as duas primeiras partes, ok? Porque é dividido em três partes Era Vargas: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Neste vídeo a gente vai trabalhar governo provisório e governo constitucional. Num outro vídeo a gente vai trabalhar o Estado Novo. Beleza? Então bora lá. Governo provisório de 1930 vai até 1934, tá? O que o Vargas vai fazer quando ele entra na presidência a partir de um golpe de Estado? Suspender a última Constituição Republicana, a primeira Constituição Republicana de 1891, tá certo? O que mais que ele vai fazer? Fechamento dos órgãos de poder legislativo, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, vai fazer um limpa, vai fechar tudo, porque o objetivo dele era desmontar toda aquela estrutura política antiga da República Velha, do poder dos grandes fazendeiros, dos coronéis, do coronelismo, do voto de cabresto, do mandonismo, do clientelismo. É isso que o Vargas queria acabar. Beleza? Então bora lá. O que mais ele vai fazer? No governo provisório, né? Getúlio Vargas, ele vai tirar todos os governadores dos estados brasileiros e vai nomear no lugar interventores, que ele escolheu a dedo cada um deles, muitos sendo tenentes do movimento tenentista, que foram para o lado dele. Esses, alguns foram para o comunismo, outros foram para o fascismo, tá? A nomeação de um tenente, olha esse episódio interessante, do Nordeste, né? João Alberto, para governar São Paulo, somada à indefinição do prazo para a realização das eleições para a Constituinte, acirrou a oposição dos paulistas. Os paulistas que tinham perdido seus poderes, os grandes cafeicultores, por exemplo, tinham poder econômico, não empobreceram não. Agora o poder político não tinham mais, porque não tinham mais o que fazer com os centenas de votos, de milhares de votos que eles tinham lá em São Paulo. Tá? Então o Vargas estava demorando a fazer uma nova Constituição, né? E também o Vargas nomeia um interventor nordestino para governar São Paulo. Isso gerou uma insatisfação muito grande que vai consequenciar na Revolução Constitucionalista de 1932, tá? Numa das manifestações contra isso aqui, né? Quatro estudantes foram mortos: Miragaia, Martins Drauzio e Camargo, tá? Foram mortos pelas forças oficiais em maio de 1932, certo? A sigla do movimento então ficou MMDC, em homenagem aos estudantes que foram mortos, né? Então o movimento, a Revolução Constitucionalista de 1932 vai ter essas letras como sigla e como homenagem aos mortos, ó, MMDC. Em maio foi o assassinato, em julho será a revolução, vai ser uma guerra mesmo, tá certo? Então, bora lá. Revolução Constitucionalista de 1932, e o panfleto tá aqui, o panfleto de época, né? Você tem um dever a cumprir, tá? Tá aqui, ó. Consulte a sua consciência. Eita, a galera aí tava botando para lascar contra o Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas entrou, suspendeu a Constituição, não fez outra Constituição, né? E também tinha tirado o poder das elites paulistas e eles queriam isso de volta, tá? Os partidos paulistas, Partido Republicano e Democrático, uniram-se à frente, né? Uniram-se em frente à afronta de Getúlio Vargas contra eles. Em 9 de julho de 32 teve início o movimento rebelde, Revolução Constitucionalista de 1932. Os paulistas contavam com o apoio de quem, professor? Quem apoiava os paulistas? Tá? Pequeno contingente de soldados do Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso, quer dizer, né, e promessa de apoio dos governadores de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, que não se cumpriu. Tá? E uma parte da população de São Paulo também que participou desta revolução, dessa revolta. Muitos estudantes também tiveram uma participação nisso aí. Tá? O esforço de empresários da população ajudou os revoltosos, mas não impediu que fossem derrotados. Ou seja, o movimento contra o Getúlio Vargas, militarmente, ele foi derrotado. Veja bem, as tropas federais isolaram os paulistas na capital e após 3 meses de conflito, 633 rebeldes morreram no confronto. São Paulo ficou esvaziada, quem não tinha nada a ver com a guerra fugiu, saiu, ficou há vários dias vazia, né? Então a tentativa da oligarquia paulista, que tinha perdido seu poder político, de depor Vargas e voltar ao poder, sob o pretexto da reconstitucionalização do país, havia fracassado, uma derrota militar, mas tiveram uma vitória política. Que vitória política foi essa? Tá? O governo garantiu a realização das eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. O que isso representou? A Assembleia Nacional Constituinte é uma reunião para se construir, para se elaborar uma Constituição Federal. E está aqui a nova Constituição Federal de 1934, promulgada, aprovada, depois de votada e discutida, tá? Em 1934. Tá? Em 16 de julho de 1934 foi promulgada a nova Constituição, cujos principais pontos são, professor, quais são? Em relação ao voto, eleições passariam a ser por meio de voto secreto e não mais o voto aberto, como era no tempo da República Velha. As mulheres adquiriam o direito de votar, mulheres casadas e viúvas com posse, só essas podiam votar. Analfabetos, mendigos e militares de patentes mais baixas não poderiam votar. Criação da justiça eleitoral para zelar pelas eleições, né? pela segurança e pela honestidade das eleições. Porque no tempo da República Velha, pelo amor de Deus, né? Era só corrupção. Beleza? Até parece que parou, né? Mas tudo bem. Constituição de 1934. O que mais? Em relação aos direitos trabalhistas da população. Instituição do salário mínimo. Jornada de trabalho de 8 horas diárias. Proibição do trabalho de menores de 14 anos. Olha só, o Vargas já estava botando para lascar, hein? Férias anuais remuneradas. Que beleza, né? Nós temos até hoje. Indenização na demissão sem justa causa. Esses direitos que nós temos hoje. A nossa carteira de trabalho está aí e garante esses direitos que o Getúlio Vargas fez lá na década de 30, tá bom? O nacionalismo econômico, em relação à economia, o que ele fez? Tá? Proteção das riquezas naturais do país, como jazidas minerais e quedas d'água capazes de gerar energia, né, numa possível construção de uma hidrelétrica. Tá? A Constituição estabelecia que o primeiro presidente seria eleito pelo voto indireto dos membros da Assembleia Constituinte. Então, aqueles caras que fizeram a Constituição, eles iriam eleger o próximo presidente. O Vargas, logicamente, fez um acordo com eles, né? Vocês fazem a Constituição e me elegem presidente. Aí, quando terminar o meu mandato, aí eu faço uma nova eleição para eleger diretamente, por voto direto, o próximo presidente da República, certo? Nesse período ganha destaque da vida pública do país 2 grupos com ideologias bastante distintas, bem diferentes, né? O integralismo e o aliancismo. Tá? Em que consistia esses 2 movimentos ideológicos no Brasil? O integralismo, o líder era o Plínio Salgado, que era um escritor, tá? Tinha uma inspiração nazi-fascista, criou-se a AIB, a Ação Integralista Brasileira. Quem criou? O Plínio Salgado. Tá? O lema desta instituição, dessa AIB, era Deus, Pátria e Família. Parece as coisas de hoje em dia que a gente ouve de vez em quando, né? Combatia o comunismo, pregava o nacionalismo extremo e o Estado integral, o Estado que deveria cuidar de todos nessa nação brasileira. Beleza? O integralismo ainda, os integralistas eram submetidos a uma rígida disciplina, vestiam uniformes verdes e desfilavam pelas ruas como tropa militar, gritando a saudação, Anauê, né, que em Tupi, você é meu parente, né? Na tradução não é muito legal não, mas ela é bonita. Anauê é legal, né? Então tá aí, ó, parecendo um bando de lesado, né? Na rua, marchando como se fosse do exército, mas não tinha nada a ver com o exército, era um grupo paramilitar praticamente. Tá?
das pessoas que defendiam o nazismo, a intervenção militar, a família, essas coisas todas, né? Então lá, o aliancismo, a produção tá errada aqui, não corrigiu direito, vou demitir, tá beleza? Aliancismo, bom? Aí criaram a Aliança Nacional Libertadora, a ALN, ou a ANL também, como é conhecida, chamados de aliancistas, aqui tá certo, tá? Quem eram eles, né? Grupos de várias correntes socialistas, comunistas e anarquistas. Só a galera massa, tá? Principal líder, Luiz Carlos Prestes, que era um tenente do movimento tenentista, mas que foi pro lado do comunismo, que presidente do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, tá? Qual o programa político da ANL, do aliancismo? Nacionalismo das empresas estrangeiras, não pagamento da dívida externa, reforma agrária, que incomodava muito e incomoda até hoje, né? Garantia das liberdades individuais. E o lema, pão, terra e liberdade. Parece o lema da Revolução Russa, né? Que era paz, pão e terra. Aqui é pão, terra e liberdade. Tá? O aliancismo está aqui, ó. Com seu crescimento, o governo Vargas, apoiado por conservadores, considerou a ANN ilegal em junho de 1935, tá? Ordenando a prisão de seus líderes, alegando ser perigosos comunistas financiados por estrangeiros, pelos soviéticos, pelos chineses, essa coisa toda. Tá? Então, pegou, o Vargas tornou a ANL ilegal, né? Não gostaram, logicamente, eles vão fazer um plano de tomada de poder chamado de Intentona Comunista. Tá? E a Intentona Comunista, uma revolta militar planejada pelos comunistas em resposta ao fechamento da ALN. Tá? Isso aconteceu em 1935. Ocorreu em 1935 nos batalhões do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro, ou seja, uns militares que estavam a favor desses caras do lado dos comunistas. Tá? A rebelião foi controlada, mas serviu de pretexto para o governo radicalizar o regime político. Ou seja, o Vargas decretou estado de guerra, que ele podia fazer tudo, né? Em nome do perigo comunista, que o Vargas sempre falava nas rádios, aquela propaganda toda, que os comunistas queriam tomar o Brasil, não sei o que lá mais, né? Aí ele decretou estado de guerra. Tá? O governo prendeu milhares de sindicalistas, operários, militantes, militares e intelectuais acusados de atividades subversivas contra o governo. Ou seja, aqueles que eram comunistas ou anarquistas ou socialistas. Tá bom? O estado de guerra vai de 36 a 37. Tá? Aproximada a data das eleições, que seriam em 37. Tá? Deveria ter eleições diretas para o próximo presidente da República, para assumir em 38. O Vargas deveria entregar o mandato em 38, mas ele queria continuar no poder. E aí, o que ele vai fazer? Né? Setembro de 37, o falso plano Corren. A galera do integralismo, que era do lado do Getúlio Vargas, né, da AIB, eles criaram um plano e disseram que esse plano era dos comunistas. O que dizia esse plano? Era um plano de tomar o poder do Getúlio Vargas, mas era do próprio governo, né? Então aí, ó, por causa desse plano falso Corren, foi decretado novamente estado de guerra e a polícia prendeu um grande número de adversários do governo. 10 de novembro de 1937, o Vargas instaura uma ditadura pesadíssima no Brasil, chamada de Estado Novo. Certo? Por causa de quê? Né? Tendo como justificativa, né, uma possível ameaça comunista de tomar o poder no Brasil. Mas, na verdade, era um plano falso, mas deu certo, porque ele instaurou a ditadura e vai até 1945, tá? De 37 até 1945. O Brasil sob novo regime, né? O Vargas coloca uma nova Constituição, uma Constituição baseada na Constituição italiana, fascista, e na Constituição polonesa, né? E tanto que a nossa Constituição vai ser apelidada de Constituição Polaca, que é uma Constituição muito rígida. O Estado Novo vai ser um período muito rígido na história do Brasil e a gente vai ver no próximo vídeo. Valeu? Um abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal agora, pois se inscreva bem aí antes que você feche esse vídeo. Um abraço. Até a próxima aula. Valeu, galera!